domingo tem clássico no Mineirão com os dois times em situações opostas. O Atlético numa situação difícil e o Cruzeiro muito perto de uma vaga na próxima fase. O clássico de domingo tem Cruzeiro e Atlético no Mineirão com expectativa de Mineirão lotado mais de 60 mil torcedores, hein? E pro Galo a situação tá complicada, gente. O Atlético é o terceiro aqui no Grupo A e se não vencer o Cruzeiro, vai ficando difícil de pensar em uma vaga na semifinal. Papo para ela, Giovana Pires, que está na cidade do Galo. Giovana, clássico já é clássico, mas a pressão tá maior ainda, não é isso? Nos últimos dias, o clássico entre Cruzeiro e Atlético ganhou um cenário ainda mais caótico, ainda mais decisivo, né? Principalmente pro Galo, por conta disso aí que você destacou. O Atlético pode até ficar de fora, ser eliminado do Campeonato Mineiro com uma rodada de antecedência, se perder ou empatar essa partida com uma combinação de resultados que a gente vai poder destrinchar melhor também nos próximos dias. Mas falando sobre a preparação do Atlético, o técnico Cuca comandou mais um treinamento aqui na cidade do Galo hoje pela manhã e o Coelho segue no departamento médico. Passou mais uma vez o dia na fisioterapia, ele que acabou sofrendo uma entorse no tornozelo no jogo contra o Atlético na última terça-feira, passou os últimos 2 dias na fisioterapia do clube, por conta disso então é dúvida para essa partida. Júnior Santos já está de fora, cumpre suspensão, mas o técnico do Atlético ainda vai ter 2 dias de atividades para comandar a equipe em busca da vitória contra o Cruzeiro. Lages. Diretoria atleticana acertou a contratação de atacante de 18 anos. Saiba todos os detalhes. Galo está perto de oficializar a contratação, por empréstimo, de um dos destaques da equipe sub-20 do Atlético Goianiense. A vinda do atleta de 18 anos, inclusive, facilitou a ida do meia Robert Santos ao Atlético. Pedro Giovanni Paranhos, o Giovanni, chegará na cidade do Galo com vínculo até dezembro, com opção da compra de parte dos direitos econômicos, estipulado em R$2 milhões, contratado pelo clube goianiense em 2023, junto ao Nacional de São Paulo. O atacante tem como principais características a velocidade e habilidade pelas beiradas do campo. Ele é visto como uma das grandes revelações do clube rubro-negro. Nesta temporada, Giovanni participou de 2 jogos do Atlético na Copa São Paulo. Ele esteve em campo por 112 minutos, nos duelos com Portuguesa e América do Rio de Janeiro, mas a princípio, o atacante deve integrar a categoria sub-20 do Atlético. Ele será comandado por Guilherme Dalla e Leonardo Silva. A intenção é que, paralelamente, seja observado pela comissão técnica da equipe principal, assim como os demais companheiros de elenco. Foi uma boa contratação, deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Depois aí de ser negligenciado pelo técnico Gabriel Milito e de ser observado pelo técnico Cuca, o Atlético está em vias de confirmar a liberação do meia Robert Santos para o Atlético Goianiense. O Galo comprou o Robert Santos nesse final de temporada passado, preferiu observar mais um pouquinho a evolução do jogador. O Cuca fez a observação e certamente a possibilidade da proposta do Dragão agradou tanto a diretoria, que vai ter a possibilidade de também ver o Robert ter mais minutos em campo, quanto ao Cuca, que abre uma vaga no elenco para um meio. O Robert deve ser emprestado com opção de compra pela equipe do Dragão. Breno, e aí? E aí eu fico me questionando para que ele veio no Atlético. Só a pergunta que eu gostaria de saber é por que ele foi contratado. Porque ele teve aqui com o Milito praticamente 1 ano, ele treinava, o Milito via ele e não vinha oportunidade para ele porque ele não tinha potencial nos treinos. Fez 9 minutos ano passado. Bom. Então demonstrou que ele não treinava bem. Ele teve 3 jogos com o time sub-20 para poder mostrar jogo no Mineiro. E ninguém aqui fala que ele se destacou. Por que não se destacou? Gabriel Delfim se destacou. Sim. Ele não se destacou. Né? E muito, né, Breno? E eu, sinceramente, eu não entendi essa contratação dele. Ele não foi o destaque do Campeonato Mineiro do ano passado. Você virar e falar, olha, traz no ano passado você até justificaria não acho. A vinda dele, porque ele fez um bom Campeonato Mineiro com a equipe do Atlético, ele já vinha de jogou 7 jogos. Ele fez um bom Campeonato Mineiro e aí justificaria você fazer uma aposta. Agora, você apostou. Não deu certo, ainda comprou? E aí comprou, é só se você vislumbrar aí uma possibilidade de investimento lá na frente com essa ida pro Atlético Goianiense, dele ter mais minutos, né? É, eu acho engraçado assim, você teve agora, lá... o bom do Atlético, o David Braga e o Diego Fumaça, ninguém foi atrás deles, né? Você teve ele foi lá o Fumaça pro Sport, não,
O Fumaça pro Vitória e o David Braga pro Atlético Goianiense, e os dois acabaram voltando também. Você esteve na cidade do Galo, nós estivemos lá, né, na apresentação do Cuca. Ele foi o pior do treino naquele dia. E uma ele só não foi pior que o Palácio. E uma das pessoas que trabalha no Atlético, não sei se você estava do lado, falou, não, ele vai ter muitas chances agora, porque ele é técnico, porque ele é um jogador, é isso, é aquilo. Eu não estava do lado desse mentiroso, não. Fez o filme dele. E agora a gente tá vendo aí, nos 3 jogos, ele falar que ele não teve oportunidade, você acha que ele não teve? Não, teve, né? Teve. Ele foi titular e com camisa 10. Eu só lamento daquelas 3 partidas do Atlético no início do Campeonato Mineiro, de não terem dado oportunidade pro Rômulo. Sim. Pro próprio Palácios, porque precisava vir pra cá, ter mais minutos. Eu acho que o Atlético podia ter feito melhor. Entenda as contas do Galo para não ser eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro. Com o fim da 6ª rodada do Campeonato Mineiro, o Galo chega ao clássico contra o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão, podendo ser eliminado do estadual de forma precoce. Com os últimos resultados de quarta-feira, o Atlético vive situação delicada para avançar para as semifinais do Mineiro. Vamos fazer as contas. Com as vitórias de Tombense e Betim nessa última quarta-feira, a equipe de Cuca caiu para a 3ª posição do Grupo A, com apenas 10 pontos, mesma pontuação do time de Tombos, mas com uma vitória a menos. América e Cruzeiro empataram no Independência e chegaram a 12 e 11 pontos, respectivamente. Cruzeiro é líder do Grupo C, e o Coelho vice-líder do Grupo B, que tem o Atlético na liderança com a mesma pontuação, mas uma vitória a mais. Mas vale lembrar que só classificam para as semifinais os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. Então, faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase, o Atlético chega ao clássico podendo ser eliminado até com um empate diante do Cruzeiro. Dependendo, claro, de outros resultados, a eliminação precoce acontece em 2 cenários. O primeiro é com o Atlético tropeçando, derrota ou empate, junto de o Betim vencer o Vila Nova, em casa, o América bater o Tombense, em Tombos, e o Atlético superar o Uberlândia, fora de casa. Com isso, o Betim chegaria a 14 pontos, não podendo ser mais alcançado no número de vitórias, primeiro critério de desempate, enquanto Atlético e América ficariam com 15 pontos, sendo impossível o Galo alcançar na última rodada os 3. Em um segundo cenário, se Betim e Atlético vencerem, e o Tombense vencer o América, o Atlético também será eliminado, mas só se perder o clássico. Isso porque o time de Cuca até poderia empatar com o Tombense em pontos, mas não alcançaria mais no número de vitórias, 4 contra 3, ponto. Se vencer, Galo adia a decisão da classificação para a semifinal do Mineiro para a última rodada, quando enfrentará o Itabirito, mas a equipe vai continuar dependendo dos resultados dos rivais para garantir a vaga. Com o mando de campo do Cruzeiro e torcida única, o clássico terá somente cruzeirenses no Mineirão. A previsão é de que 60 mil pessoas estejam presentes. Uma possível eliminação do Atlético neste fim de semana coloca fim ao sonho do hexacampeonato. O Atlético é campeão das últimas 5 edições. Além disso, uma possível eliminação tira o Atlético de uma final de Mineiro depois de 18 anos consecutivos. Nenhum outro clube brasileiro tem, atualmente, uma série maior de decisões seguidas de estadual. Desde 2007, Galo marca presença em finais do Mineiro. Pré-temporada nos Estados Unidos e Mineiro com Sub-20 atrapalhou o Galo no início da temporada? Deixe suas opiniões nos comentários. O Atlético iniciou o estadual com a equipe Sub-20. Os garotos empataram as primeiras 3 rodadas do Mineiro enquanto o clube fazia pré-temporada nos Estados Unidos. Cuca e os atletas do elenco principal ficaram 11 dias em Orlando para a disputa da FC Series, onde disputaram 2 amistosos, um deles, inclusive, contra o Cruzeiro, adversário da próxima rodada. O Atlético empatou com a Aimorés, Democrata, Pouso Alegre, América, e venceu o Vila Nova e o Atlético. Gostaram do conteúdo? Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho.